Olá, internauta e ouvinte da 93 FM. Com apoio institucional da Liga dos Homens do Trabalho, estamos iniciando mais um podcast Economia e Finanças, um programa de análise e comentários das tendências econômicas e financeiras do momento, além de entrevista com empreendedores de sucesso. Aqui, a nossa cidade e região em destaque. E o nosso assunto de hoje é gastronomia mineira. Assim expressa o Estado de Minas através de sua Secretaria de Cultura e Turismo. Café coado na hora, queijo curado na mesa e um tabuleiro de broa de fubá e pão de queijo saindo do forno. Para o almoço, costelinha com orá pronobis, angu, tutu de feijão, couve refogada e canjiquinha no fogão a lenha. Estas delícias são apenas alguns dos elementos que traduzem com propriedade a gastronomia mineira. As diversas possibilidades das cozinhas de Minas conseguem representar ao mesmo tempo a rica história de nosso estado e suas potencialidades no turismo gastronômico e na indústria criativa. Admirada e reconhecida nacional e internacionalmente, a gastronomia mineira ganhou uma data representativa quando o governo do estado de Minas Gerais definiu que em todo dia 5 de julho, dia do nascimento de Eduardo Frieiro, autor do primeiro livro de gastronomia dedicado aos sabores de Minas, seria comemorado o Dia da Gastronomia Mineira. A publicação Feijão, Angu e Couve, ensaio sobre a comida dos mineiros, foi lançada em 1966. Dos queijos aos azeites, do café à cachaça e dos menis sofisticados aos pratos simples e cheios de afeto, a gastronomia de Minas passa por ingredientes, tradições e talentos que são mantidos e considerados riquezas de todos os mineiros. Além de ter um grande valor simbólico, a culinária mineira também é considerada um fator de desenvolvimento econômico, social, turístico e cultural para o nosso estado. E no município de Antônio Carlos, essa situação não é diferente. Este ano, a cidade realizará o seu segundo Festival Gastronômico e Cultural. E uma das participantes desse evento, será a Wanda Bergamasquini, que nos brinda hoje com uma entrevista dentro do nosso quadro especial do podcast Economia e Finanças, Histórias de Vida que nos Inspira. Muito feliz em recebê-la aqui, Wanda, no nosso podcast. É um prazer imenso recebê-la, você que tem feito um trabalho há muitos anos em Antônio Carlos em relação ao artesanato, a culinária, a gastronomia. É muito bom recebê-la aqui no Economia e Finanças. Seja muito bem-vinda, um prazer em recebê-la. Prazer é todo meu, Silvério. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrada e muito feliz por participar deste momento. Viu? Muito obrigada. E a Wanda é descendente de italianos. Vamos falar um pouquinho das origens da Wanda, Família Bergamasquini, enfim. Tem aí várias famílias italianas que está no seu passado aí, que começou aqui em Barbacena ou foi ainda em Antônio Carlos? Meus avós, tanto materno quanto paterno, vieram da Itália. Eu não sei da história muito bem, mas parece que meu avô, um dos avós, casaram dentro do navio e vieram para esse pedaçozinho de chão entre Borda e Antônio Carlos, Safortes, essa região. Minha avó paterna pegou aquele pedacinho de terra justamente entre Borda e Antônio Carlos. A casa lá foi construída em 1912. Foi onde meu pai nasceu, casou e nós também, os filhos, ficamos lá eu fiquei lá até 27 anos. Então, meus avós maternos ficaram ali em Safortes, sabe, naquela região ali. Então, a minha história é essa, toda voltada para os meus avós italianos. Vieram, a gente conversou mais cedo um pouco, vieram trazendo, inclusive, material que se envolvia com a parte de uvas, de vinho, Exatamente, Silvério. Minha avó contava que eles gastaram 6 meses do Porto de Santos até essa região, trazendo aqueles tonéis enormes que hoje a gente fica imaginando como fizeram esse trajeto.
muda de uva, de outras frutas que foram cultivadas naquela região. Lá na casa dos meus avós paternos, né? Muita uva, pera, caqui, e as mudas vieram da Itália, como só Deus sabe, né? Porque é o trajeto em navio e depois esse pedaço de chão de Porto de Santos até, que era o sítio, né? Borda do campo, sítio. E lá foi realmente cultivada muita uva, que já na minha época se fazia muito vinho, todo artesanal, né? Era amassada na gamela de madeira, no tacho de cobre. E essa foi a minha vida dentro desse histórico, dessa participação dos meus avós. Mas, eu diria, da minha avó paterna, que era muito brava, Dona Marieta Mantovani, muito brava, e a minha avó materna, Dona Fiorina Serbi, que era uma pessoa maravilhosa. Então, nós vivemos nesse ambiente. Muito trabalho, muita luta, muita dificuldade, mas muito amor, muito carinho e muito família, que hoje eu me orgulho muito disso. Agradeço muito a eles o que eles passaram de ensinamento para nós. E eu acho muito interessante os conhecimentos que a gente falou aqui no início do programa, os saberes, né? E eu sou muito interessado dentro dessa parte dos saberes, da tradição mineira, de tudo que é tradicional, que é passado de mãe para filha, né, de tia para sobrinha, de avó para neta. Eu acho que você teve essa grande oportunidade na sua infância, na sua adolescência, de receber conhecimentos, por exemplo, da culinária e de vida mesmo deles, né? Foi um pouco assim. Com certeza, tudo isso. Eu falo hoje que eu tenho 3 mulheres assim, maravilhosas, que serviram e que servem até hoje de inspiração e ensinamento. A minha avó paterna, a Dona Marieta Mantovani, ela ficou viúva quando meu pai tinha 2 anos, com 9 filhos num pedacinho de terra. Então, de luta, de trabalho, de coragem, de força, né? Então, lá na casa da minha avó, dos ensinamentos da minha avó paterna, não tinha muito essa questão de culinária, não, porque era tudo muito difícil que a minha mãe contava. Mas era de luta, de trabalho, de tirar da terra, daquele pedacinho de terra, o alimento para 9 filhos. Aí depois a minha mãe e meu pai casaram, foram para lá e fez daquele sítio ali o Sítio das Flores. Já a minha avó, a Dona Fiorina Serbi, já tinha mais essa tradição, que veio de lá, o ravioli, o tortelli, a massa para fazer macarrão, lasanha. Então, eu tive essas duas, vamos dizer assim, influências muito fortes. Então, como eu disse, são 3 mulheres fortes na minha vida. Minha avó materna, com a doçura dela, minha avó paterna, com a força de luta, e a minha mãe, que era uma artesã divina, uma mulher empreendedora, uma mulher muito forte, que nos criou 9 filhos com muito carinho, com muito amor. Sem deixar de falar do meu pai, né? O senhor Caetano, que muita gente lá em Antônio Carlos conhece e lembra do meu pai com a charretinha de leite, trazendo o seu leitinho para vender aqui na rua. E nessa luta dessas batalhadoras, né, as 3 referências suas, numa época muito diferente da nossa, que não tinha tecnologia, né, de conservação, né, nós estávamos falando isso até no último sábado, né, geladeira, forno, fogão, que dirá hoje, nossa, todo o equipamento que envolve uma cozinha, né, dentro de casa, não tinha nada disso, era completamente diferente, né? Completamente diferente. A gente, por exemplo, a luz chegou lá em casa, eu já tinha uns 15 anos. Até então era lamparina, a gente deitava às 7 horas e levantava às 5 com o clarão do dia. Então buscar vaca, tirar leite, tratar de porco, tudo isso a gente foi crescendo nesse trabalho, como exemplo da minha avó e da minha mãe. Então nós não tínhamos nada.
A gente estava comentando outro dia que ao longo dos meus 27 anos lá no sítio, eu nunca vi um feijão ficar azedo para se jogar fora, uma carne estragar, que era aquela carne dentro da gordura, que hoje a gente lembra com tanta saudade, a linguiça de pendurada lá no fogão de lenha. Então, nós não tínhamos nada, a gente realmente tinha era muito amor, muita luta, mas conforto não. Os nossos colchões eram colchões feitos de palha de milho, e que era renovado todo final do ano. Minha mãe fazia os filhos irem lá para o paiol, rasgar a palha e encher os colchões. E ela falava assim, se deixar o nó da espiga do milho, da palha, vocês vão se machucar. Então, era esse tipo de vida que nós vivemos, sabe? Quando fala desses colchões, eu lembro da minha avó que a roupa de cama tinha cheiro de marcela, né? Cheirinho exatamente. Bom, gostoso, né? Exatamente. A gente ia para o campo colher marcela para colocar nos travesseiros. O travesseiro da casa da minha avó tinha esse cheirinho gostoso. Até hoje, quando eu tenho contato com marcela, eu lembro da avó. E era tudo feito de saco. Sabe? Era um saco que vinha do mercado que a gente comprava lá em casa, que meu pai levava, era o açúcar, o arroz, às vezes a farinha de trigo, o resto era tudo produzido lá dentro do sítio, sabe? No dia a dia. E o saco era feito, inclusive a nossa roupa também era feito de saco. Por isso que eu falo que minha mãe era uma empreendedora, porque tinha uma maquininha de mão, né? Para costurar. Tem até uma história, a gente tem muita história. Quando for demais, você me corta. Tá? Não, tranquilo, também para isso. A mamãe contava, eu tenho a máquina até hoje, que o papai vendeu uma vaca para poder comprar a maquininha de mão. E era onde ela fazia as nossas roupas de saco. E roupa de cama toda era de saco. Tá? Para você que é jovem, eram sociedades e casas, né? Os mais jovens não têm essa noção, né? Hoje, os adolescentes aí que têm 15, 16, 17 anos, têm uma vida toda resultado da nossa sociedade industrial. Então, hoje se compra tudo se acha no mercado, né, Wanda? É muito fácil. Muito fácil. Eu considero uma juventude hoje imediatista. É tudo, a gente... gastava, por exemplo, para fazer um crochê, a gente gasta até hoje, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Naquela época, mais ainda, porque era a luz de lamparina. Agora, hoje não. Hoje eles querem para ontem, sabe? Não tem paciência, não tem aquele dom para construir as coisas. Eles já querem tudo construído. Infelizmente... se perdeu o romantismo, o prazer de fazer, né? Por exemplo, de chegar, acender um fogão de lenha. É difícil, tá? Mas era enjoado. Mas era uma vida muito boa, muito gostosa, porque era prazeroso de fazer as coisas. Hoje não. Hoje tudo está na mão e não tem aquele valor. Tá? Eu penso, hoje eu vejo dentro de casa, né? Por exemplo, comprou um telefone, um celular hoje, amanhã aquele celular já não serve. Usou uma roupa hoje, amanhã já não serve. É muito imediatista. E a gente não, a gente sonhava com as coisas para adquirir, para construir. E eu vejo que não se tem a noção hoje de plantar para esperar nascer, né? Igual você falou, já é imediato. E aquela época, tudo que se construía, como eu acho que não é muito diferente hoje, de esperar amadurecer as ideias. Para colher o que se pretende fazer. Prazer de colher. Bom, e a vida profissional da Wanda, hein? A Wanda que nasceu dentro dessa realidade que ela está contando para nós. E como é que a moça Wanda falou assim, opa, agora eu vou começar uma carreira profissional. A Wanda que foi técnica de enfermagem do trabalho, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa transição da vida rural para a cidade e depois, inclusive, morar em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Coisas da vida, né? Eu me casei aos 27 anos, infelizmente fiquei viúva aos 29. E meu pai falou assim, volta para casa, não vai te faltar nada. Mas eu pensei no momento que, se não, eu escolhi isso, eu vou continuar.
E eu realmente estava fazendo o 2º ano científico na época, que eu voltei a estudar já com quase 20 anos, mais de 20 anos. Eu voltei a estudar por causa do meu marido. Tá? Eu mal sabia ler. Bom, aí eu tive que lutar, enfrentar e ir à frente. E eu tive pessoas muito boas na minha vida. Quando eu fiquei viúva, um período muito difícil, eu tive uma madrinha que foi uma irmã de caridade, foi minha professora de catequese lá na Borda. Ela me levou para João Molevade. E lá eu fiz auxiliar de enfermagem e concluí o científico. Depois dali eu fui para Belo Horizonte e fui trabalhar numa grande empresa, tive a sorte de trabalhar na MBR, Minerações Brasileiras Reunidas. É uma mineração que hoje é da Vale. E eu fui muito feliz em ter conseguido isso. E lá eu fiz técnico de enfermagem do trabalho, de segurança do trabalho, e já com meus 35, 38 anos eu fui fazer história. Ah, você cursou história também? Também. Que maravilhoso. E depois disso, por uma circunstância e tudo mais, eu voltei. Eu não quis voltar a trabalhar para outras pessoas. Comecei a fazer salgadinho e, por uma questão de família, eu voltei para Antônio Carlos. E lá em Antônio Carlos, saí para o artesanato, para esse trabalho assim, foi um pulo, foi muito fácil. E o artesanato, você, não sei lembrar antes de iniciar o programa, que se envolveu com o primeiro flequejo lá, né? Que é o Festival do Leite do Queijo. E ali, esse artesanato, você expôs o seu trabalho nesse primeiro flequejo e desde lá não saiu do flequejo? Não, na época, na realidade, ô Silvério, eu nem tinha trabalhos feitos. Eu fui para ajudar, eu fui convidada para montar aquelas feiras de artesanato. E daí foi muito fácil, eu comecei a fazer primeiro crochê, tricô, aí veio aquele grupo que me chamaram para participar de um grupo da lojinha, para venda, para participar de feiras e tudo mais. Aí foi muito fácil. E um certo momento, eu lembrei, não sei como, eu fui para a cozinha. Lembrei da mamãe fazendo doce, fazendo goiabada, fazendo doce de figo, que é a minha paixão. Eu adoro uma cozinha, gosto, eu esqueço da vida quando eu estou na cozinha. Foi muito fácil, foi muito gratificante, foi muito prazeroso essa minha ida para o artesanato. E lá eu estou desde praticamente o primeiro dia que eu cheguei em Antônio Carlos. E quero continuar por bastante tempo ainda. E nessa técnica da cozinha, você está repetindo essas técnicas que sua mãe usava. É importante ressaltar isso, o trabalho da Wanda é o trabalho de fazer licor, de doces, mas do método tradicional e natural, né? Fala um pouquinho de cada uma dessas técnicas para nós. Eu acho que tem muita gente interessada que não conhece esses detalhes do que é um produto hoje industrializado, que é feito em escala, em massa, né? Pelas grandes indústrias, mas tem a construção desses doces, o fazer deles, que é natural, como se fazia à época de sua mãe. Exatamente, Silvério. Totalmente natural. Eu gosto de colocar, inclusive, nos rótulos, sem conservante. Como o meu conhecimento técnico dentro da enfermagem, a esterilização, o caminhar para a produção disso todinho artesanal, todinho dentro da minha cozinha, simples, pequena, mas com higiene, com cuidado. Tanto só uma curiosidade, eu tenho geleias feito há 10 anos atrás. Olha só. E eu me arrisco perto de pessoas a abrir e está perfeita. Com cuidado todinho e, como disse você, seguindo tudo naturalmente, tudo natural. Inclusive, o meu doce de figo é o figo colhido na minha horta. Eu gosto muito de fazer cristalizado, aqui o meu tachinho, né? Que eu adoro, meu fogão de lenha. E muita coisa, eu ainda sigo os ensinamentos da minha mãe, lá da roça. As técnicas de conservação da época. Da época, tá? Mesmo fazer o processo de arrumar a laranja da terra,
de preparar o mamão, o figo, que é com uma buchinha de cinza, que pouca gente sabe. Então, esses detalhes eu ainda sigo o que a minha avó e que a minha mãe faziam lá na roça. E vocês percebem na imagem o capricho, inclusive, dos rótulos e dos vidros, nós que acompanhamos lá de perto, o capricho na montagem de cada produto. Você vê que tem uma sacolinha, tem um processo de montagem, de rotulagem, não só no aspecto legal, né, que a gente sabe da parte da vigilância sanitária, mas o capricho em fazer esses produtos, né? Inclusive o licor, né? Você tem aí o ótimo licor, que eu também já experimentei. Adoro o doce de figo dela, mas o licor também é excelente, né? O meu carro-chefe do licor, ontem até eu ouvi isso. Todo mundo faz licor de jabuticaba, de figo, de não sei o quê. Então, o licor que eu faço, que eu considero diferenciado, é o licor de néspera. E todo mundo me pergunta, o que é néspera? A néspera é aquela ameixazinha amarela, pequenininha. Então, é feito com a semente dela e que tem que ficar em infusão pelo menos 10 meses, para daí se fazer o licor. Então, esse é meu carro-chefe. Mas eu faço também de jabuticaba, de laranja, de figo. O que tiver lá na mão, a gente vai fazendo. E é fogão a lenha o processo dela e com aquele capricho, a gente vê ela realizando o trabalho, é um método realmente que prevaleceu. Isso para a cultura mineira, isso é muito nosso, de Minas. Inclusive, Wanda, Minas Gerais, você sabe, ela é reconhecida pela gastronomia, né? E todo esse processo artesanal e caseiro de fazer as coisas que é o nosso diferencial. E eu vejo lá na sua casa, você justamente trabalha esse processo muito bem, mantendo essa estrutura que permaneceu. E muito envolvida na comunidade Antônio Carlos, a Wanda, pela experiência que teve na MBR, também trabalhou um tempo no Conselho Tutelar, e eu acho muito importante isso, que você trabalhou com os jovens, e como é importante essa tradição de se passar esses conhecimentos. Inclusive, quem tiver interesse, eu criei no Instagram uma página que se chama Oficina do Vô, oficina.do.vô. Ali eu sempre lanço coisas dessa natureza. Eu tenho, por interesse, manter essas tradições e coisas que o meu avô fazia, e eu também gosto de transmitir. Então, caixa de ferramenta, a Oficina do Vô, isso é uma caixa de ferramenta, é um método de fazer algum tipo de manutenção, que eu creio não se deve perder. Essa artificialidade do mundo atual, eu creio que é porque se perdeu essas tradições que precisam ser mantidas. E você lidou com os jovens trabalhando muito tempo lá em Antônio Carlos, no Conselho Tutelar, né, mano? Nossa, foi apaixonante. Muito difícil, muito difícil. Precisa muito amor, muito carinho, muita compreensão. Mas foram, acho que 12 anos de Conselho Tutelar. E foi um período que eu me senti, eu diria assim, gratificante essa oportunidade de trabalhar com jovens. Não é só com os jovens, com pai, com mãe, dentro de uma estrutura familiar muito complicada. Tá? Então, é preciso, hoje, o que eu falo para as conselheiras, como vocês já têm de uma experiência, foi pouca, sabe? Porque para esse trabalho é preciso uma vida toda. Precisa muito amor, muito carinho, muita compreensão e nunca esquecer de ouvir os 3 lados. Porque é o pai, a mãe e a criança ou o adolescente envolvido. Isso que eu aprendi nesse tempo. Porque são 3 pessoas ou mais envolvidas, né? Mas é muito gratificante, muito trabalhoso, mas muito bom. Me deu uma vivência de vida espiritual toda muito grande. Eu agradeço muito a Deus essa oportunidade de ter vivido esse tempo no Conselho Tutelar. E sem deixar o gosto pelo outro lado, que foi o artesanato, né? A cozinha e tudo mais. Me ajudou muito. Eu agradeço a Deus essa experiência.
E ainda nessa parte do artesanato, falando das jovens, né, que é muito relativo ao que você aprendeu de prendas, chamavam prendas domésticas, né? Isso. Além da cozinha, como é que era a sua vida de adolescente, de moça, nessas prendas, né? A gente sente que são raras as que bordado, por exemplo, é uma coisa hoje mais isolada, mas que antigamente era comum, né? Era comum, muito, porque eu via minha mãe fazendo crochê e as linhas não eram tão fáceis igual hoje, né? Às vezes ia malha, que eu não sei onde, por isso que eu falo que minha mãe era uma empreendedora, que ela descobria isso, às vezes desmanchava-se peças para tirar a linha para ela fazer o crochê, tá? E meu pai segurava a meada para minha mãe enrolar, assim na mãozinha lá, uma para ficar, e ele enrolava. Então era muito difícil. Mas, por exemplo, lá, se a gente tinha um baile, uma festa, você tinha que fazer a sua roupa para ir. Eu fiz muita blusa para mim, para os meus irmãos, para minhas irmãs, de crochê, de tricô. Agora, não me pergunte onde que eu aprendi, como minha mãe ensinou. Era um processo natural. Era natural, vinha. Tá? Então, às vezes, sentava lá, à luz de lamparina, tecendo um tricô, um crochê, uma coisa assim, para fazer uma blusa para ir para o baile. Ou então, minha mãe ajudando para a gente fazer uma roupa, um vestido para ir para o baile. Então, era esse processo. Hoje não, né? Hoje vai numa loja e compra 10 peças de uma vez. Então, o que eu falo assim, a juventude hoje perdeu esse sonho, esse romantismo, essa coisa gostosa. Era fácil? Não era, não. Mas era muito gostoso. Você vestir uma roupa feita por você. Você vê seu irmão usar uma blusa feita de tricô. Então, era muito romântico, era muito gostoso, me foge a palavra, assim. Eu era muito feliz fazendo isso. E continuou, né? Porque, de certa forma, você continua. E continuo feliz, continuo. Essa transmissão do conhecimento, que eu acho que se perdeu um pouco com o processo de industrialização do mundo. E uma das técnicas que eu acho muito interessante, tem vários textos na internet sobre isso, é sobre a técnica das parteiras, né? As parteiras não tinham as escolas de parto. As escolas eram as parteiras transmitindo para umas às outras como é que funcionava o processo do parto. Não tinha a intervenção dos homens, né? Dos médicos. E pelo que eu li, chegava a parteira para fazer o parto, o homem sai fora, né? Era um universo só feminino. Eu gosto muito de avaliar e estudar esse universo feminino. E a parteira percebia que uma das mocinhas da casa tinha interesse em ver como é que aconteceria. E falava, você quer ver? Você quer acompanhar para ver como é que vai acontecer? E ali a menina se identificava ou não. Passou mal e ia desmaiar, está fora. Então isso aí está descartado. E a que tinha interesse participava do parto e depois a parteira falava, você quer acompanhar outros? Esse processo de transmissão, como você falou, eu não sei como, foi um processo natural, eu creio que veio dessas prendas domésticas, né? Quer dizer, sua mãe, você ainda menino, levou você na cozinha para explicar o asseio, como é que se fazia a comida, como é que se preparava os alimentos, e daí como é que se preparava a parte artesanal. Isso. E era uma coisa natural. Né? E não hoje que é tudo mecânico. Um pouco artificial, mecânico, e que perde esse romantismo que você citou. Com certeza. Por exemplo, são várias sobrinhas, né? Sobrinhas netas, sobrinhas bisnetas. Eu tenho uma sobrinha que é apaixonada e tem até hoje várias blusas feitas pela minha mãe, por mim, e que a filha dela, que é minha sobrinha neta, é apaixonada. Então, essa coisa foi natural, foi espontânea, foi carinhoso, foi muito bom. A gente tem que lembrar também, Silvério, dos nossos bailes, dos nossos carnavais. Olha. Que eram muito bons. Ali em Antônio Carlos nós tínhamos, eram 3 clubes. Eu realmente, em um eu nunca fui. Era ali onde é a farmácia do Rangel hoje, ali em cima, e o outro onde é a agropecuária, que era o cinema do Sr. Raimundo. E que a gente ia para assistir
quando o papai e a mamãe deixavam, meu irmão me levava para assistir o seriado de quarta-feira. Depois veio o cinema lá da igreja, que a gente ia assistir o filme quando meu irmão, o papai deixava ou levava a sessão depois da missa das 6. Então, isso era uma outra coisa que a gente fala assim, que pena que essa juventude de hoje não tem isso. Era um pandeiro, um violão, uma sanfona e pronto. Por exemplo, meu avô Luiz Acerbi, era muito festeiro. E ele me levava, ele me buscava a cavalo para os bailes ali em Safortes. Meu pai quase morria, né? A cavalo. Então, essa vida de diversão da nossa época, né? É muito diferente de hoje. Os bailes eram mais românticos, sabe? O dançar agarradinho era muito bom, né? Era emocionante. Inclusive, a questão de eu conseguir resgatar essa questão do avô, né? A oficina do avô. Você tem uma história do seu avô em relação ao acordeon, né? Como é que é essa história? É interessante. Como eu falei antes, o meu avô gostava muito de baile, o vô Luiz Acerbi. E teve uma época que ele cismou que eu tinha que aprender a tocar acordeon. Eu não lembro quem pagou o acordeon, se foi meu pai ou se foi ele. Eu ganhei um acordeon todo esquina, verde, 120 baixos, lindona. E comecei a fazer aula de acordeon e música em Santos Dumont. Eu pegava o trenzinho, acho que era meio-dia, e voltava à tarde. E meu avô queria que não fosse para os bailes, eu tocando acordeon. Mas eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu queria lá saber de tocar acordeon, eu queria mesmo era dançar, namorar e tudo mais. Aí foi até uma época que eu desisti, mas foi um período muito bom e interessante da minha vida, essa vontade, como diz o Silvério, da oficina do vô, que a gente conseguisse aprender aquilo que talvez ele não tenha aprendido e gostaria que eu, a neta mais velha, aprendesse. Mas não deu certo, não fui feliz, não, viu? A herança, né? Vocês estão vendo as raízes. As raízes. Inclusive, nós estávamos falando aqui da questão do telefone. Hoje, a comunicação está na palma da mão. Você estava citando como é que era a questão do telefone em Antônio Carlos, né? Nós estamos falando de que ano isso? Dos anos 50? 50, 60, por aí. Aí você estava contando como é que era o telefone em Antônio Carlos. Era um grande hotel, né? E ali tinha uma cabine telefônica. Telefonista que fazia a ligação de rodinha, assim, né? Era Noemi, não me esqueço dessa telefonista. Então, se a gente... nessa época eu já tinha um irmão mais velho que morava no Rio, se a gente queria falar com ele, a gente ia lá e pedia a Noemi para fazer uma ligação. Ou se a gente recebia um chamado de um parente, de onde fosse, então tinha o menino, o rapazinho, ia lá no sítio de bicicleta buscar a gente, avisar que tal hora ele ligaria para a gente. Então, era uma cabinezinha que você chegava, eu quero falar com esse número tal lá no Rio. Ela tocava a manivela lá e esperava a telefonista de lá atender para a gente poder falar. E olha só, nós estamos falando aí de 50, 60 anos atrás. Não tem muito tempo, né? Assim, na história da humanidade, não tem tanto tempo. Né? E nós temos a foto aqui das almofadas que a Wanda faz também. Tá até o gatinho, o Beto. Né? É o Beto, o famoso Beto. O Beto vai aparecer. O Beto é o gatinho que a Wanda tem. E as almofadas, né, Wanda? Isso. Dentro daquele processo de tessitura que você citou, que a sua mãe fazia aproveitando o material em casa, as almofadas seguem esse ritmo também, né? Você continua aproveitando. A casa antiga, né, dentro dos pesquisas que eu faço lá da oficina do vô, que é um pouquinho da sua oficina da avó, na casa antiga nada se perdia, né? Não, tudo nada. Se aproveitava. Tudo.
Pode seguir? Tranquilamente. Tinha, lá na casa da minha mãe, a gente tinha que pegar água lá na bica, né? Para levar para a cozinha. E tinha os porquinhos lá, porque tudo era colhido lá no sítio. Então, quando se falou de aproveitamento, a gente não tinha detergente nem nada, era o sabão feito em casa. Mas não podia jogar sabão na comida dos porcos. Então, os pratos, as vasilhas, eram todas lavadas só com água primeiro, para tirar aquela sobra, e ali era jogada para os porcos. Depois, então, que ia se lavar as vasilhas com água e sabão. Você vê que a economia doméstica, né? Era tudo controlado. Tudo. E a gente está acostumado, né, ao self-service, ao supermercado, o quanto que a gente gasta mais, né, e desperdiça do que na época se fazia o controle para aproveitar. Tudo. A linha, a roupa. Tem um lado que eu falo assim, a minha mãe, ela era uma artesã nata. Como? Porque a gente tinha pouca roupa. A gente ia para o mato buscar, para o pasto buscar vaca, molhava. Então tinha que ter roupa. E a mamãe às vezes cortava uma peça para consertar duas. E o remendo era uma arte. Tinha que ser uma arte, né? Tinha que ser uma arte. Então essas coisas vivida no meu tempo de juventude me traz muita saudade, muitas lembranças boas. E nessa parte artesanal aqui, que você tem demonstrado nas almofadas é o crochê, né? Você tem esse pontos diferentes. Né? Esse é crochê, tem o tricô, tem o bordado, que o bordado eu não me envolvo não, que eu não dei certo. A sua irmã que fez o bordado, que eu vi na sua casa? Minha irmã era uma bordadeira de ponto de cruz maravilhoso. Era um dom, né? Era um dom. Ela fugia do mundo envolvida no bordado. Tá? E aqui então é o ponto de crochê. Esse é o crochê, tá? Que eu gosto de fazer, gosto muito. Eu não sei ver televisão se não tiver um crochê na mão. Ou um tricô. Você viu o crochê e ouve a TV. Exatamente. São histórias de vida que nos inspiram. É importante a gente ter noção que a raiz que construiu o mundo até agora, nós estamos vendo o fruto do século XXI, de décadas de uma sociedade e de vidas de pessoas com conhecimentos, técnicas que vieram dos nossos tios, dos nossos pais, dos nossos avós, e que nós não podemos perder essa raiz, para não ficar artificial o mundo que a gente está lidando com ele. E falando mais um pouco de Antônio Carlos, né, Wanda? Sobre o grupo de artesanato, né? O grupo é antigo e o grupo tem feito um trabalho muito bacana, a gente acompanha esse trabalho lá. E o grupo hoje é um grupo assim, com várias pessoas, com produtos diferentes, né? Você que está mais tempo lá no grupo, fala um pouquinho desse grupo para nós. Esse grupo, na realidade, quando eu vim para Antônio Carlos há 33 anos, já existia esse movimento. Depois, no decorrer, foi mudando, pessoas saindo, pessoas entrando, até que nós conseguimos um espaço há bastante tempo atrás, lá na estação. Depois também, cada um com seu motivo, saiu, fechou, e agora, há uns 10 anos, mais ou menos, a gente retornou em espaços diferentes, e agora nós conseguimos reconquistar esse espaço antigo. Então, nós temos lá a lojinha, ali na prefeitura, bem montada, limpinha, arrumadinha, bem bonita. Não é uma associação, ainda é um grupo. Nós somos 8 pessoas. A gente reveza para manter o máximo a loja aberta. E são vários produtos. Tem crochê, tem pintura, tem reciclável, tem os alimentos. Os alimentos, nós temos o trabalho da Vicentina, né, com o pinhão. Com pinhão, que é muito importante. Tem também um trabalho da Vicentina feito com tiras de plástico, são as bolsas. Então, funciona, tá? Tem ido muito bem. A gente já participou de várias feiras. Então, a última, inclusive, foi em Tiradentes, né? Que foi muito bem. Foi Tiradentes e nós fomos a um outro lugar que eu não me lembro. Nós tivemos em Belo Horizonte também, né? Belo Horizonte, Juiz de Fora.
Isso, sabe? E é bem recebido os nossos produtos, porque é feito realmente com carinho. A gente, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter uma seleção, tá? Para manter natural. A qualidade da loja, dos produtos. E interessante, quando eu mudei para Antônio Carlos, que eu moro lá, a Wanda foi uma das primeiras pessoas que nós encontramos na casa do Papai Noel. Muito bem lembrado. Quando temos a casa do Papai Noel, o pessoal do artesanato tem uma sala só. Do artesanato na casa do Papai Noel. E uma das pessoas que nos recebeu foi a Wanda. Você que nos recebeu lá na casa do Papai Noel, mostrando todos esses produtos que ela mostrou para nós aqui e falando um pouco, principalmente dos doces, dos licores. Dos licores, graças a Deus. E essa casa do Papai Noel é um espaço que nos foram cedidos com muito carinho e a gente faz bom proveito de lá. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Wanda, meus agradecimentos por essa oportunidade muito rica de compartilhar conosco esse seu conhecimento, compartilhar essa história raiz que eu luto para manter, que eu acho muito importante a gente sair da artificialidade do mundo e viver esse romantismo que você citou para nós. Né? Na época era um modo de vida de sobrevivência, então hoje a gente pode romantizar porque a gente tem uma estrutura de vida melhor, mas não perder essa raiz eu acho importante, né? Exatamente. Eu que te agradeço, Silvério, muito bom esse momento, né? Quem diria que eu chegando aos meus 20 e poucos anos teria essa oportunidade. Então, dentro dos meus 83 anos, eu posso agradecer muito a Deus mais esse momento de vida, né? Que são poucas pessoas que têm essa oportunidade, né? Oportunidade ímpar, né? Nós que agradecemos, nós é que temos a agradecer. Muito bem, quando falamos de passado, o que os filósofos falam sobre o passado? O filósofo Kierkegaard dizia o seguinte: a vida somente pode ser compreendida olhando-se para trás, mas somente pode ser vivida olhando-se para frente. E eu particularmente gostei de uma análise do Renato Falcão de Almeida Souza, ele que é engenheiro civil, pós-graduado em administração financeira e em filosofia. Diz o Renato Falcão: inegavelmente, os fatos ocorridos no passado servem como exemplo e aprendizado para a vida presente. Muitos já erraram por não aproveitar as lições do passado. Tanto nações como pessoas esquecem, às vezes, de olhar para trás para aprender os acertos que devem ser imitados e com os erros que devem ser evitados. Em termos de família, de vida familiar, isso também acontece. Todos temos boas experiências como filhos no nosso passado que gostaríamos de repetir com nossos filhos. Identicamente, algumas experiências de erros dos nossos pais não desejaríamos repetir em nossa família. Aí é que está o problema. Nem sempre isso é possível. Por exemplo, uma experiência que marcou a várias pessoas de uma geração é a vivência da disciplina da educação que nossos pais nos deram. Muitos valorizam isso, porque vieram a compreender como isso influi depois em nosso desenvolvimento pessoal. O hábito de acordar cedo, de respeitar a autoridade dos pais e outros aspectos, muitas vezes se transformaram em valores que muito prezamos. É necessário reconhecer, no entanto, que hoje as coisas são diferentes. Os pais hoje não mais conseguem impor uma disciplina sem negociação, como era antigamente. Outra experiência do passado que muitos valorizam é o convívio familiar. Numa época em que os atrativos de TV, internet e outros não existiam, ou eram muito menos intensos, era mais fácil a família se reunir e conversar. Muitas vezes o almoço e o jantar eram em conjunto. A conversa fluía livremente e os conflitos também. Todos sabiam o que se passava com todos. Havia uma integração maior dentro da família. Hoje isso é mais difícil. O ambiente em que vivem nossos filhos é mais propenso a uma participação social maior e menor participação familiar.
Aí nos diz o Renato Falcão, o perigo dessa exposição maior das crianças e jovens ao social é a perda de valores que geralmente são transmitidos pelas famílias. Nada substitui o papel dos pais e dos educadores na transmissão desses valores e na fixação de limites aos educandos. Mais uma vez recorremos à história, onde e quando foram enfraquecidas as relações familiares, os resultados foram às vezes catastróficos. Veja-se o caso da Alemanha nazista, em que foi criada a juventude hitlerista, com os valores sendo transmitidos por um partido, o que resultou na inoculação de um fanatismo irracional nos jovens, os quais terminaram sendo mandados para morrer aos milhares por um ideal falso e fracassado. Tomamos cuidado em relação à sociedade. Nada substitui a força da família ou das pessoas que nos são mais caras e mais próximas. Bom, com esse raciocínio do Renato Falcão, tenhamos em mente que para prepararmos um futuro melhor, não podemos abrir mão das lições do passado, embora sem saudosismo, pois as coisas se transformam. A palavra-chave não é esquecimento, e sim adaptação. E particularmente eu vou concluir com o seguinte pensamento: vivamos o presente, mas não percamos as nossas raízes. Uma ótima semana a todos. Até a próxima.